Olá, tudo bom? Bom dia a toda essa família maravilhosa que estão aí junto comigo assistindo esse canal. Hoje eu estou aqui para trazer um videozão, dessa vez um vídeo com um cenário diferente aqui, um vídeo de palavra, porque faz tempo que eu tô parado com a palavra, tem muita coisa acontecendo, enfim, eu vou ter que dedicar um vídeo só para contar tudo o que está acontecendo e explicar um pouquinho do porquê que eu parei um pouco com a sequência dos vídeos, que acabou dando uma atrasada em alguns vídeos aí, mas tem bastante coisa legal para nós estarmos conversando e falando. E bom, aqui eu estou para entrar nessa palavra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 18, onde eu vou estar fazendo uma pequena leitura aqui sobre a conversão de Saulo. Então diz assim na minha tradução: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu, cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostre-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao seu povo santo em Jerusalém, e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Então, essa palavra falando um pouquinho sobre Saulo aqui, que é uma tecla, uma palavra maravilhosa que faz basicamente uma semana que está aqui o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem ministrando, tanto para mim como também para toda a minha família em Cristo, que nós estamos sendo ministrados por essa palavra maravilhosa, aonde fala sobre um homem chamado Saulo, um homem chamado Saulo que corria atrás dos seguidores de Jesus, daqueles que pregavam o evangelho, matava, destruía simplesmente com a vida, as histórias, as famílias, todos eram totalmente, sofriam nas mãos de Saulo. E Saulo, em um certo momento, correndo atrás de Jesus, correndo atrás não apenas dos discípulos, mas querendo ou não, ele estava correndo atrás de Jesus, querendo acabar com o evangelho de Jesus, querendo acabar com tudo que o Senhor Jesus tinha feito, mas a verdade é que nenhum ser humano é capaz de acabar com as obras que Jesus realizou nessa terra. E Saulo, tentando fazer isso, se encontrou com Jesus, não porque Saulo estava correndo atrás de Jesus, mas porque Jesus queria aparecer para Saulo, para mostrar, porque se Jesus não quisesse aparecer, Saulo nunca teria visto, mas Jesus tinha um propósito, conforme fala no versículo No versículo 15, conforme o Senhor fala: Vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Ou seja, o Senhor Jesus jamais vai aparecer para quem ele não quer usar. O Senhor Jesus sempre vai escolher a pessoa, vai aparecer e vai usá-la. Porque muitas pessoas falam: Mas como que eu posso pregar o evangelho? Como que eu posso ministrar o evangelho se o Senhor Jesus nunca apareceu para mim? Mas me diga uma coisa.
Se o Senhor Jesus está em todo ser que vive para Ele, que está com Ele, em toda a criação que é dele, Ele se mostra em luz em todas as coisas que Ele realiza, seja por um livramento, seja por uma bênção, por uma vitória. Como alguém pode dizer que Jesus não apareceu? Como alguém pode dizer, que Jesus não está lá? Se todo dia nós temos um fôlego de vida e uma luz de um sol brilhando na nossa janela, e em todo momento o Senhor Jesus está falando e ministrando nosso coração, mas o nosso coração é muito duro e muitas vezes para não reconhecer o Senhor Jesus em nossa vida. Então nós não podemos dizer, mas o Senhor Jesus nunca apareceu. Não podemos, porque quando uma pessoa aparece pregando o evangelho, ministrando, orando, falando, Jesus te ama na tua frente, é o Senhor Jesus resplandecendo através daquela pessoa para ti, mostrando que Ele é contigo, que Ele está ao teu lado. Mas nunca ninguém falou nada dessas coisas para mim. Me diga, o que você respira hoje? Não é um fôlego de vida que vem do Senhor Jesus? O vento que você tem não é a permissão de Deus para que você possa estar respirando hoje e agora? Como você pode dizer que o Senhor Jesus não te ama? Porque se Ele não te ama, Ele não está do teu lado, simplesmente você dormiria e não acordaria mais. Porque quem dá a permissão de você, mesmo crendo ou não crendo em Deus, mesmo aceitando ou não aceitando que Ele existe, Ele é quem dá a permissão para que você acorde no outro dia com um fôlego de vida, com uma saúde, com uma força sobrenatural para ir vencer o dia. Mas eu acordo tão cansado, eu acordo tão triste todos os dias, como eu posso acreditar que o Senhor Jesus está ao meu lado? Mas me diga, você não aguenta aturar todos os dias? Você não aguenta ter forças todos os dias? De onde você acha que vem essa força? De onde você acha que vem esse ânimo? Às vezes você está lá trabalhando e de repente a hora, no estralar de dedo, desaparece e você, nossa, mas já está na hora de sair. Ou você está lá desanimado, achando que, não, eu vou acabar com tudo isso, mas de repente coisas acontecem, coisas realizam, coisas proverem. E o Senhor Jesus está se manifestando nos mínimos detalhes, mas às vezes nós temos um coração e uma mente tão dura, tão vaga, que nós não conseguimos ver e apreciar essas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus vem mostrando. Então, Saulo, nessa palavra, mostra que ele estava em uma suposta liberdade, achando que ele estava fazendo era certo, achando que se ele perseguisse Jesus, se ele perseguisse os discípulos, se ele perseguisse a palavra do Senhor que estava sendo pregada, tudo ia acabar. Mas mesmo ele matando, mesmo ele destruindo, o Senhor Jesus escolheu. E quando o Senhor Jesus escolhe, não há ninguém que pode mudar, mas o Senhor Jesus muda. O Senhor Jesus muda não apenas aquilo que ele vivia, como também o nome, para que ele não fosse lembrado pelo nome que matava, mas sim pelo nome que salvava. Porque através de Paulo o Evangelho foi ministrado, grande parte do Novo Testamento foi escrito através das cartas de Paulo, através do Evangelho de Paulo, através das coisas que Paulo realizou, que o Senhor Jesus tinha escolhido Paulo para fazer essas maravilhas. O Senhor Jesus escolheu Paulo para fazer essas grandes histórias. O Senhor Jesus guiou Paulo nesses grandes deveres, nessas grandes evangelhos, nessas grandes maravilhosas histórias que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, inspirou aqui nessa palavra. Então, quando Deus escolhe nós, meros mortais, meros seres humanos, não é apenas para um simples evangelho, mas é para um grande evangelho em Cristo. Então, não fique se vitimizando, não fique se vitimizando porque o Senhor Jesus te escolheu, é por um propósito maravilhoso. Então viva para Ele, inteiramente para Ele, por Ele, para Ele, pois todas as coisas e está totalmente nele. O Senhor Jesus é maravilhoso. Eu quero estar deixando essa palavra aqui, simplesmente essa pequena conclusão. Nós achamos que no mundo nós temos liberdade, como Paulo achava que tinha liberdade, mas na verdade no mundo nós necessitamos de permissão para realizar e fazer todas as coisas. Mas quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, nós temos a permissão de Deus para ir realizar as obras. Porque quando Deus escolhe nós para fazer uma coisa, não é simplesmente para que ficamos, mas posso, mas realizo, não. Porque quando o Senhor Jesus escolhe, Ele vai e decide. Ele não nos dá apenas uma resposta, mas Ele dá uma autoridade, Ele dá uma legalidade. Ele vai e fala com uma direção, com um propósito. Ele tem um propósito em todas as coisas que Ele realiza, que Ele faz. Então, quando nós vivemos em Cristo, não é porque nós, também eu tenho que deixar explicado, não é porque, só porque eu vivo em Cristo que eu vou largar as leis do mundo, eu vou largar as leis dos homens, no caso, né, as leis de tudo, eu vou desrespeitar tudo. Não, eu quero dizer que em Cristo nós temos uma liberdade, de nós não necessitarmos pedir permissão para sermos alegres, não necessitarmos pedir permissão para chorar, não necessitarmos pedir permissão para ir
realizar a obra de Cristo, porque quando nós vivemos para o mundo e para a religião obriga nós a pedirmos permissão para fazer e pregar o Evangelho, mas em Cristo Ele já nos deu uma ordem, vá e pregue, ide pregar o Evangelho para todo mundo. Então não fique se vitimizando, não fique se prendendo em um evangelho que é religioso, mas viva o evangelho de Cristo, que é liberdade e a mais alegre vida em Cristo. Nós temos frustrações, temos tristezas, mas o que nos motiva para estarmos sempre alegres é Cristo. Mas quando vivemos para a religião, nós vivemos sempre abatidos, porque a religião necessita de legalidade para realizar, mas em Cristo o Senhor nos permite realizar as obras dele, porque nós não vivemos mais para homens, mas nós vivemos para Cristo, para tudo e todo sempre. Então essa é a palavra que eu senti de estar deixando aqui para vocês no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 até o 18, onde falamos aqui um pouquinho sobre Saulo. Então se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, compartilha e comenta aí para mim estar trazendo mais vídeozão, porque hoje estamos aqui maravilhosamente nesse vídeo. Eu estou muito alegre e muito feliz com todas as coisas que o Senhor tem realizado. E em breve teremos novidades. Aleluia! Então é isso. Muito obrigado a todos que me assistiram. Até o próximo vídeo. Falou, Jesus te ama e até a próxima, hein?